Curta o vídeo e se inscreva no canal Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta Crítica da Razão Pura. Immanuel Kant. Parte 1 da Teoria Elementar Transcendental. Estética Transcendental. 1. Qualquer que seja o modo de como um conhecimento possa relacionar-se com os objetos, aquele em que essa relação é imediata e que serve de meio a todo o pensamento, chama-se intuição, Amsakshawung. Mas esta intuição não tem lugar senão sob a condição de nos ser dado o objeto, e isto só é possível, para o homem, modificando o nosso espírito de certa maneira. A capacidade de receber, a receptividade, representações dos objetos segundo a maneira como eles nos afetam, denomina-se sensibilidade. Os objetos nos são dados mediante a sensibilidade, somente ela é que nos fornece intuições, mas é pelo entendimento que elas são pensadas, sendo dele que surgem os conceitos. Todo o pensamento deve, em última análise, seja direta ou indiretamente, mediante certos caracteres, referir-se às intuições, e, conseguintemente, à sensibilidade. Porque de outro modo nenhum objeto nos pode ser dado. A impressão de um objeto sobre esta capacidade de representações, enquanto somos por ele afetados, é a sensação. Chama-se empírica toda a intuição que relaciona ao objeto, por meio da sensação. O objeto indeterminado de uma intuição empírica denomina-se fenômeno. No fenômeno chamo matéria aquilo que corresponde à sensação. Aquilo pelo qual o que ele tem de diverso pode ser ordenado em determinadas relações, denomino forma do fenômeno. Como aquilo mediante o qual as sensações se ordenam e são suscetíveis de adquirir certa forma não pode ser a sensação, infere-se que a matéria dos fenômenos só nos pode ser fornecida a posteriori, e que a forma dos mesmos deve achar-se já preparada a priori no espírito para todos em geral, e que por conseguinte pode ser considerada independentemente da sensação. Toda a representação na qual não há traço daquilo que pertence à sensação chamo pura, em sentido transcendental. A forma pura das intuições sensíveis em geral, na qual todo o diverso dos fenômenos é percebido pela intuição sob certas relações, encontra-se a priori no espírito. Esta forma pura da sensibilidade pode ainda ser designada sob o nome de intuição pura. Assim, quando na representação de um corpo eu me abstraio daquilo que a inteligência pensa, como substância, força, divisibilidade etc., bem como daquilo que pertence à sensação, como a impenetrabilidade, a dureza, a cor etc., ainda me resta alguma coisa desta intuição empírica, a saber, a extensão e a figura. Estas pertencem à intuição pura, que tem lugar a priori no espírito, como uma forma pura da sensibilidade sem um objeto real do sentido ou sensação. Denomino estética transcendental a ciência de todos os princípios a priori da sensibilidade. É pois esta ciência que deve constituir a primeira parte da teoria transcendental dos elementos, por oposição àquela que contém os princípios do pensamento puro e que se denominará lógica transcendental. Na estética transcendental, nós começaremos por isolar a sensibilidade, fazendo abstração de tudo quanto o entendimento aí acrescenta e pensa por seus conceitos, de tal sorte que só fique a intuição empírica. Em segundo lugar, separaremos, também, da intuição tudo o que pertence à sensação, com o fim de ficarmos só com a intuição pura e com a forma do fenômeno, que é a única coisa que a sensibilidade nos pode dar a priori. Resultará desta pesquisa que existem duas formas puras da intuição sensível, como princípios do conhecimento a priori, a saber, o espaço e o tempo, de cujo exame vamos agora ocupar-nos. Primeira seção da estética transcendental do espaço. 2. Exposição metafísica deste conceito. Por meio dessa propriedade de nosso espírito que é o sentido externo, nós nos representamos os objetos como estando fora de nós e colocados todos no espaço. É lá que sua figura,
Sua grandeza e suas relações recíprocas são determinadas ou determináveis. O sentido interno, por meio do qual o espírito se percebe a si mesmo intuitivamente, ou percebe o seu estado interior, não nos dá, sem dúvida, nenhuma intuição da alma, ela mesma como objeto, mas há todavia uma forma determinada pela qual é possível a intuição do seu estado interno, e segundo a qual tudo que pertence às suas determinações internas é representado segundo relações de tempo. O tempo não pode ser percebido exteriormente, assim como o espaço não pode ser considerado como algo interior em nós outros. Que são, pois, tempo e espaço? São entidades reais ou são somente determinações ou mesmo simples relações das coisas? E essas relações seriam de tal natureza que eles não cessariam de subsistir entre as coisas, mesmo quando não fossem percebidos como objetos de intuição, ou são tais que só pertencem à forma da intuição, e, por conseguinte, à qualidade subjetiva de nosso espírito, sem a qual esses predicados jamais poderiam ser atribuídos a coisa alguma. Para obter uma resposta exporemos primeiramente o conceito de espaço. Entendo por exposição a clara representação, ainda que não seja extensa, do que pertence a um conceito. A exposição é metafísica quando contém o que o conceito apresenta como dado a priori. Primeiro, o espaço não é um conceito empírico, derivado de experiências exteriores. Com efeito, para que eu possa referir certas sensações a qualquer coisa de exterior a mim, quer dizer, a qualquer coisa colocada em outro lugar do espaço diverso do que ocupo, e, para que possa representar as coisas como de fora e ao lado umas das outras, e por conseguinte como não sendo somente diferentes, mas colocadas em lugares diferentes, deve existir já em princípio a representação do espaço. Esta representação não pode, pois, nascer por experiência das relações dos fenômenos exteriores, sendo que estas só são possíveis mediante a sua prévia existência. Segundo, o espaço é uma representação necessária, a priori, que serve de fundamento a todas as intuições externas. É impossível conceber que não exista espaço, ainda que se possa pensar que nele não exista nenhum objeto. Ele é considerado como a condição da possibilidade dos fenômenos, e não como uma representação deles dependente, e é uma representação a priori, que é o fundamento dos fenômenos externos. Terceiro, o espaço não é um conceito discursivo, ou, como se diz, universal das relações das coisas em geral, mas uma instituição pura. Com efeito, não se pode representar mais que um só espaço, e quando se fala de muitos, entende-se somente que se refere às partes do mesmo espaço único e universal. Estas partes só se concebem no espaço uno e onicompreensivo, sem que pudessem precedê-lo como se fossem seus elementos, cuja composição fora possível em um todo. O espaço é essencialmente uno, a variedade que nele achamos, e, consequentemente, o conceito universal de espaço em geral, fundam-se unicamente em limitações. Daqui se segue que o que serve de base a todos os conceitos que temos do espaço, é uma intuição a priori que não é empírica. O mesmo acontece com os princípios geométricos, como quando dizemos, por exemplo, que a soma de dois lados de um triângulo é maior do que o terceiro, cuja certeza política não procede dos conceitos gerais de linha e triângulo, mas de uma intuição a priori. Quarto, o espaço é representado como uma grandeza infinita dada. É necessário considerar todo conceito como uma representação contida em uma multidão infinita de representações distintas, das quais é a expressão comum. Mas nenhum conceito como tal contém em si uma multidão infinita de representações. Sem embargo, assim concebemos o espaço, pois todas as suas partes coexistem no infinito. A primitiva representação do espaço é, pois, uma intuição a priori e não um conceito. Exposição transcendental do conceito de espaço. 3. Entendo por exposição transcendental a aplicação de um conceito, como princípio que pode mostrar a possibilidade de outros conhecimentos sintéticos a priori. Ora,
Isso supõe duas coisas. Primeira, que realmente emanem do conceito dado tais conhecimentos. Segunda, que esses conhecimentos não sejam possíveis senão sob a suposição de um modo de explicação dado e tirado desse conceito. A geometria é uma ciência que determina sinteticamente, e, portanto, a priori, as propriedades do espaço, que deve ser, pois, a representação do espaço. Para que tal conhecimento seja possível, deve ser, primeiramente, uma intuição, porque é impossível tirar de um simples conceito proposições que o ultrapassem, como se verifica a geometria. Mas essa intuição deve achar-se em nós, a priori, quer dizer, anteriormente a toda a percepção de um objeto, e, por conseguinte, ser pura e não empírica. E efetivamente, as proposições geométricas, como esta por exemplo, o espaço não tem mais que 3 dimensões, são todas apodíticas, quer dizer que elas implicam a consciência de sua necessidade, mas tais proposições não podem ser julgamentos empíricos ou de experiência, nem deles derivar. Como se encontra, pois, no espírito, uma intuição externa anterior aos mesmos objetos e na qual o conceito desses objetos pode ser determinado a priori. Isso só pode acontecer sob a condição de que ela tenha sua sede no sujeito, com a capacidade formal que ele tem de ser afetado por objetos e de receber assim uma representação imediata, quer dizer, uma intuição. Por conseguinte, como forma do sentido exterior em geral. Nossa explicação é a única que torna compreensível a possibilidade da geometria como ciência sintética. Toda explicação que não oferece essa vantagem pode ser por esse sinal distinguida da nossa, por maior semelhança que com ela presente. Consequências dos conceitos precedentes. O espaço não representa nenhuma propriedade das coisas, já consideradas em si mesmas, ou em suas relações entre si, quer dizer, nenhuma determinação que dependa dos objetos mesmos e que permaneça neles se faz abstração de todas as condições subjetivas da intuição, porque nem as determinações absolutas, nem as relativas podem ser percebidas antes da existência das coisas a que pertencem. E por conseguinte a priori. O espaço não é mais do que a forma dos fenômenos dos sentidos externos, quer dizer, a única condição subjetiva da sensibilidade, mediante a qual nos é possível a intuição externa. E como a propriedade do sujeito de ser afetado pelas coisas precede necessariamente a todas as intuições das mesmas, compreende-se facilmente que a forma de todos os fenômenos pode achar-se dada no espírito antes de toda a percepção real, e, consequentemente, a priori. Mas como seja uma intuição pura onde todos os objetos devem ser determinados, ela pode conter anteriormente a toda a experiência os princípios de suas relações. Não podemos, pois, falar de espaço, de seres extensos etc., senão debaixo do ponto de vista do homem. Nada significa a representação do espaço, se saímos da condição subjetiva, única sob a qual podemos receber a intuição externa, quer dizer, ser afetados pelos objetos. Este predicado só convém às coisas, enquanto elas nos aparecem a nós, quer dizer, enquanto são objetos da sensibilidade. A forma constante desta receptividade, que denominamos sensibilidade, é a condição necessária de todas as relações, em que os objetos são intuídos como exteriores a nós outros, e se dita forma for abstraída dos objetos então uma intuição pura, que toma o nome de espaço. Como as condições particulares da sensibilidade não são as condições da possibilidade das coisas mesmas, senão somente as de seus fenômenos, bem podemos dizer que o espaço compreende todas as coisas que nos aparecem exteriormente, mas não todas as coisas em si mesmas, quer sejam ou não percebidas e qualquer que seja o sujeito que as perceba, porque de modo algum poderemos julgar as intuições dos outros seres pensantes, nem saber se se acham sujeitas às mesmas condições que limitam as nossas intuições,
e que tem para nós um valor universal. Se acrescentamos ao conceito do sujeito a limitação de um juízo, então nosso juízo tem um valor absoluto ou incondicionado. Esta proposição, todas as coisas estão justapostas no espaço, vale sob esta restrição, desde que tais coisas sejam tomadas como objetos da nossa intuição sensível. Se eu adito a condição ao conceito e digo, todas as coisas, como fenômenos externos, estão justapostas no espaço, essa regra valerá universalmente e sem restrição alguma. Nosso exame do espaço mostra-nos a sua realidade, quer dizer, o seu valor objetivo relativamente a tudo aquilo que se pode apresentar-nos como objeto, mas ao mesmo tempo, também, a idealidade do espaço relativamente às coisas consideradas em si mesmas pela razão, quer dizer, sem atender à natureza de nossa sensibilidade. Afirmamos, pois, a realidade empírica do espaço em relação a toda a experiência externa possível, mas reconhecemos também a idealidade transcendente do mesmo, quer dizer, a sua não existência, desde o momento em que abandonamos as condições de possibilidade de toda a experiência e cremos seja ele algo que serve de fundamento às coisas em si. Excetuando o espaço, não existe nenhuma representação subjetiva que se refira a qualquer coisa de externo, e que possa dizer-se objetiva a priori, porque de nenhuma delas podem derivar-se proposições sintéticas a priori, como aquelas que derivam da intuição no espaço. Para falar exatamente, nenhuma idealidade lhes corresponde, ainda que tenham em comum com o espaço a sua dependência unicamente da constituição subjetiva da sensibilidade, por exemplo, da vista, do ouvido, do tato, mas as sensações de cores, dos sons, do calor, sendo puras sensações e não intuições, não nos fazem por si mesmas qualquer objeto, pelo menos a priori. O fim desta observação é somente impedir que se explique a idealidade atribuída ao espaço por exemplos inadequados, como as cores, o sabor etc., que se considera, com razão, não como propriedade das coisas, mas sim como modificações do indivíduo, e que podem ser muito diferentes, como são os indivíduos. Neste último caso, com efeito, aquilo que não é originariamente senão um fenômeno, por exemplo, uma rosa tem, no sentido empírico, o valor de uma coisa em si, se bem que, quanto à cor, possa parecer diferente aos diferentes olhos. Pelo contrário, o conceito transcendental dos fenômenos no espaço nos sugere esta observação crítica, de que em geral nada do que é intuído no espaço, é coisa em si, e, ainda, que o espaço não é uma forma das coisas consideradas em si mesmas, mas que os objetos não nos são conhecidos em si mesmos e aquilo que denominamos objetos exteriores consiste em simples representações de nossa sensibilidade cuja forma é o espaço, mas cujo verdadeiro correlativo, a coisa em si, permanece desconhecida e incognoscível, jamais sendo indagada da experiência. Segunda seção da estética transcendental do tempo. 4. Exposição metafísica do conceito de tempo. Primeiro, o tempo não é um conceito empírico derivado de experiência alguma, porque a simultaneidade ou a sucessão não seriam percebidas se a representação a priori do tempo não lhes servisse de fundamento. Só sob esta suposição podemos representar-nos que uma coisa seja ao mesmo tempo que outra, simultânea, ou em tempo diferente, sucessiva. Segundo, o tempo é uma representação necessária que serve de base a todas as intuições. Não se pode suprimir o tempo nos fenômenos em geral, ainda que se possa separar, muito bem, estes daquele. O tempo, pois, é dado a priori. Só nele é possível toda a realidade dos fenômenos. Estes podem todos desaparecer, mas o tempo mesmo, como condição geral de sua possibilidade, não pode ser suprimido. Terceiro, nesta necessidade a priori se funda também a possibilidade dos princípios apodíticos, das relações ou axiomas do tempo em geral, tais como o tempo não mais que uma dimensão, os diferentes tempos não são simultâneos,
mas sucessivos, enquanto que espaços diferentes não são sucessivos mas sim simultâneos. Estes princípios não são deduzidos da experiência, porque esta não pode dar uma estrita universalidade nem uma certeza apodítica. Poderíamos dizer, assim o ensina a observação geral, e não, isto deve ser assim. Estes princípios têm, pois, valor como regras, que tornam a experiência possível em geral, pois são elas que nos proporcionam o conhecimento da experiência. Quarto, o tempo não é nenhum conceito discursivo ou, como se diz, geral, mas uma forma pura da intuição sensível. Tempos diferentes não são senão partes de um mesmo tempo. Ora, uma representação que só pode ser dada por um objeto único é uma intuição. Assim a proposição, tempos diferentes não podem ser simultâneos, não se deriva de um conceito geral. Ela é uma proposição sintética que não pode derivar somente de conceitos. Acha-se, pois, contida imediatamente na intuição e representação do tempo. Quinto, a natureza infinita do tempo significa que toda a quantidade determinada de tempo é somente possível pelas limitações de um único tempo que lhe serve de fundamento. Portanto, a representação primitiva do tempo deve ser dada como ilimitada. Ora, quando as partes mesmas e quantidades todas de um objeto só podem ser representadas e determinadas por meio de uma limitação, então a representação toda desse objeto não pode ser dada por conceitos, porque estes só contêm representações parciais, devendo ter como fundamento uma intuição parcial. 5. Exposição transcendental do conceito de tempo. Para explicar este ponto, posso reportar-me ao número 3 precedente, onde, para ser breve, coloquei o que propriamente é transcendental, sob o título de exposição metafísica. Aqui somente acrescento que os conceitos de mudança e de movimento, como mudança de lugar, só são possíveis por na representação do tempo. E que se essa representação não fosse uma intuição interna, a priori, não houve a possibilidade de uma mudança, quer dizer, a possibilidade de união de predicados opostos contraditoriamente em um só e mesmo objeto. Por exemplo, que uma mesma coisa esteja e não esteja em um lugar. Somente no tempo podem encontrar-se essas duas determinações contraditoriamente opostas em uma mesma coisa, quer dizer, só na sucessão. Explica, pois, nosso conceito de tempo, a possibilidade de tantos conhecimentos sintéticos a priori, como expõe a ciência geral do movimento, que não é pouco fecunda. 6. Corolários destes conceitos. A. O tempo não subsiste por si mesmo, nem pertence às coisas como determinação objetiva que permaneça na coisa mesma uma vez abstraídas todas as condições subjetivas de sua intuição. No primeiro caso, o tempo, sem objeto real, seria sem embargo algo real. No segundo, sendo uma determinação das coisas mesmas, ou uma ordem estabelecida, não poderia preceder aos objetos com sua condição, nem ser conhecido e percebido a priori por proposições sintéticas. Mas este último tem lugar se o tempo não é mais flui a condição subjetiva sob a qual são possíveis em nós as intuições, porque, então, esta forma da intuição interna pode ser representada anteriormente aos objetos, e por conseguinte a priori. B. O tempo é a forma do sentido interno, que quer dizer, da intuição de nós outros mesmos e de nosso estado interior. O tempo não pode ser determinação alguma dos fenômenos externos, não pertence nem a uma figura, nem a uma posição, pois ele determina a relação das representações em nossos estados internos. E como esta intuição interior não forma figura alguma, procuramos suprir esta falta pela analogia e representamos a sucessão do tempo por uma linha prolongável até o infinito, cujas diversas partes constituem uma série de uma só dimensão, e derivamos das propriedades desta linha todas as do tempo, excetuando só uma, a saber, que as partes das linhas são simultâneas, enquanto que as do tempo são sempre sucessivas. Donde se deduz também que a representação do tempo é uma intuição,
porque todas as suas relações podem ser expressas por uma intuição exterior. C. O tempo é a condição formal a priori de todos os fenômenos em geral. O espaço, como forma pura de todas as intuições externas, só serve, como condição a priori, para os fenômenos exteriores. Pelo contrário, como todas as representações, tenham ou não por objeto coisas exteriores, pertencem, não obstante, por si mesmas, como esse estado, sob a condição formal da intuição interna, pertence ao tempo. É o tempo uma condição a priori de todos os fenômenos interiores, de nossa alma, e a condição imediata dos fenômenos externos. Se posso dizer a priori, todos os fenômenos exteriores estão no espaço e são determinados a priori segundo as relações do espaço, posso afirmar também em um sentido geral e partindo do princípio do sentido interno. Todos os fenômenos em geral, quer dizer, todos os objetos dos sentidos estão no tempo, e estão necessariamente sujeitos às relações do tempo. O tempo é um pensamento vazio, nada, se fazemos a abstração de nossa maneira de intuição interna, do modo como compreendemos todas as intuições exteriores em nossa faculdade de representar, mediante essa intuição, e tomamos, por conseguinte, os objetos tais como podem ser em si mesmos. O tempo tem um valor objetivo somente em relação aos fenômenos porque estes são coisas que consideramos como objetos de nossos sentidos, mas deixa de ter esse valor objetivo quando se faz abstração da sensibilidade de nossa intuição, por conseguinte, desta espécie de representação que nos é própria, quando se fala de coisas em geral. O tempo, que não é senão uma condição subjetiva de nossa intuição geral, sempre sensível, quer dizer, só se produz quando somos afetados pelos objetos, considerado em si mesmo e fora do sujeito, não é nada. É, não obstante, necessariamente objetivo em relação a todos os fenômenos, e por conseguinte, também a todas as coisas que a experiência pode oferecer-nos. Não podemos dizer, todas as coisas existem no tempo, porque, no conceito de coisas em geral, faz-se abstração de toda a maneira de intuição dessas coisas e sendo esta propriamente a condição pela qual o tempo pertence à representação dos objetos. Mas se esta condição se acrescenta ao conceito e se diz, todas as coisas, como fenômenos, objetos da intuição sensível, existem no tempo, então tem esse princípio seu exato valor objetivo e a sua universalidade a priori. As nossas considerações mostram a realidade empírica do tempo, quer dizer, o seu valor objetivo relativamente a todos os objetos que possam oferecer-se aos nossos sentidos. E como a nossa intuição é sempre sensível, não pode nunca oferecer-se a nós outros um objeto na experiência, que não seja sujeito às condições do tempo. Contestamos, portanto, toda a pretensão da realidade absoluta do tempo, a saber, a que o considera, sem atender à forma da nossa intuição sensível, como absolutamente inerente às coisas, quer dizer, como condição ou propriedade. Tais propriedades que pertencem às coisas em si, não podem nunca ser dadas pelos sentidos. Cumpre admitir a idealidade transcendental do tempo, no sentido de que se abstraem as condições subjetivas da intuição sensível, não é absolutamente nada não podendo ser atribuída, tampouco, às coisas em si mesmas, independentemente de toda a relação com a nossa intuição. Todavia, esta idealidade, a mesma que a do espaço, não deve ser comparada aos dados subjetivos das sensações, porque é que se supõe que o fenômeno mesmo a que se unem estes atributos tem uma realidade objetiva, a realidade que falta completamente aqui, a não ser que se considere só empiricamente, quer dizer, seja a título de substância, seja a título de qualidade. Veja-se sobre isto a observação da primeira seção. 7. Explicação. Contra esta teoria, que admite a realidade empírica do tempo, combatendo a sua realidade absoluta e transcendental, homens doutos formularam uma objeção,
que me parece ocorra ao comum dos leitores, pouco familiarizados com estes assuntos. Tal é a objeção a mudanças reais, o que é provado pela sucessão de nossas representações, querendo-se negar os fenômenos externos e suas mudanças. Ora, a mudança das representações não é possível senão no tempo. Logo, o tempo é qualquer coisa de real. A resposta não é difícil. Aceito todo o argumento. O tempo, não resta dúvida, é qualquer coisa de real. É, com efeito, a forma real da intuição interna. Possui, pois, uma realidade subjetiva em relação à experiência interna, quer dizer, tenho realmente a representação do tempo e de minhas próprias determinações nele. Consequentemente, o tempo não é real como objeto. Mas, se eu mesmo ou um outro ente me pudesse perceber sem esta condição da sensibilidade, estas mesmas determinações que nós nos representamos atualmente como mudanças nos dariam um conhecimento em que não se encontrará mais a representação do tempo, nem, por conseguinte, a de mudança. Não existiriam. Sua realidade empírica permanece, pois, como condição de todas as nossas experiências. Mas a realidade absoluta não se pode, segundo vimos, conceder ao tempo. Ele não é mais do que a forma de nossa intuição interna. Se tira desta intuição a condição especial de nossa sensibilidade, desaparece igualmente o conceito de tempo, porque esta forma não pertence aos objetos mesmos, mas ao sujeito que os percebe. Porém a causa, pela qual tal objeção é formulada tão concordemente, entre os que nada têm a opor contra a idealidade do espaço, é esta: é que não esperavam poder demonstrar apuditicamente a realidade absoluta do espaço, inibidos pelo idealismo, segundo o qual a realidade dos objetos exteriores não é suscetível de nenhuma demonstração rigorosa, enquanto que a do objeto do nosso sentido interno de mim mesmo e de meu estado, lhes parecia imediatamente claro pela consciência. Aqueles poderiam ser simples aparência, mas este, a seu juízo, é inegavelmente qualquer coisa real. Entretanto, os partidários de tal opinião olvidam que essas duas classes de objetos, sem necessidade de combater sua realidade como representações, pertencem somente ao fenômeno, que tem sempre dois aspectos. Quando o objeto é considerado em si mesmo, prescindindo da maneira de percebê-lo, cuja natureza permanecerá sendo sempre problemática. Outro, quando se considera a forma da intuição deste objeto, forma que não deve ser buscada no objeto em si, mas no sujeito, a quem aparece, e que, não obstante, pertence real e necessariamente ao fenômeno que esse objeto manifesta. São, pois, tempo e espaço duas fontes de conhecimentos, de que podem derivar-se a priori diferentes conhecimentos sintéticos, como mostra o exemplo das matemáticas puras, respeito ao conhecimento do espaço e de suas relações. Eles são, ambos, formas puras de toda a intuição sensível que tornam possíveis as proposições sintéticas a priori. Mas estas fontes do conhecimento a priori, pela mesma razão de que só são simples condições da sensibilidade, determinam o seu próprio limite, enquanto se referem aos objetos, considerados como fenômenos, e não representam coisas em si. O valor a priori de ditas fontes se limita aos fenômenos, não tem aplicação objetiva fora dos mesmos. Esta realidade formal do tempo e do espaço deixa intacta a seguridade do conhecimento experimental, porque estamos igualmente certos desse conhecimento, quer essas formas sejam necessariamente inerentes às coisas em si, quer somente à nossa intuição das coisas. Pelo contrário, aqueles que sustentam a realidade absoluta do espaço e do tempo, quer os tomem como subsistentes por si mesmos, quer como inerentes nos objetos, acham-se em contradição com os princípios da experiência. Se decidem pelo primeiro e tomam espaço e tempo como subsistentes por si mesmos, partido comumente seguido pelos físico-matemáticos, tem que admitir necessariamente duas quimeras, espaço e tempo, eternas e infinitas,
que só existem sem que seja algo real, para compreender em seu seio tudo quanto é real. Aceitando a segunda opinião seguida por alguns metafísicos da natureza, que consiste em considerar tempo e espaço como relações de fenômenos simultâneos no espaço e sucessivos no tempo, abstraídos da experiência, ainda que confusamente representados nessa abstração, é preciso negar a validade das teorias matemáticas a priori das coisas reais, por exemplo, no espaço, ou pelo menos sua certeza apodítica, posto que não possa ser esta achada a posteriori. De igual modo, os conceitos a priori de espaço e tempo, segundo esta opinião, seriam só criação da fantasia cuja verdadeira fonte deve buscar-se na experiência, porque de suas relações abstraídas se tem válido fantasia para formar algo que contenha o que de geral há nela, ainda que sem as restrições que a natureza lhes tem posto. Os primeiros têm a vantagem de deixar livre o campo dos fenômenos para as proposições matemáticas, mas essas mesmas condições os embaraçam em extremo quando o entendimento quer sair deste campo. Os segundos têm nesse último ponto a vantagem de que as representações de espaço e tempo não os detêm, quando quer julgar os objetos, não como fenômenos, mas em sua relação com o entendimento, mas não podem nem dar um fundamento das possibilidades dos conhecimentos matemáticos a priori, faltando-lhes uma verdadeira intuição objetiva a priori, nem tampouco conduzir a uma conformidade necessária às leis da experiência e aquelas asserções. Em nossa teoria da verdadeira natureza destas duas formas primitivas da sensibilidade ficam resolvidas ambas as dificuldades. Finalmente é óbvio que a estética transcendental não pode conter mais do que esses elementos, a saber, espaço e tempo, posto que todos os outros conceitos, que pertencem à sensibilidade, mesmo o de movimento que reúne os dois anteriores, implicam algo empírico, porque o movimento supõe a percepção de algo movível. O espaço considerado em si mesmo não tem nada de movível. O movível deve ser, pois, algo que somente se encontra pela experiência no espaço, e, conseguintemente, um dado empírico. A estética transcendental não pode tampouco contar entre os seus dados a priori o conceito de mudança, porque o tempo mesmo não muda, mas sim algo que existe no tempo. Necessita-se, pois, para isso, a percepção de uma certa coisa e da sucessão de suas determinações, por conseguinte, da experiência. 8. Observações gerais sobre a estética transcendental. Primeiro, com o fim de evitar erros e más interpretações neste assunto, devemos explicar claramente nossa opinião sobre a natureza fundamental do conhecimento sensível em geral. Temos querido provar que todas as nossas intuições só são representações de fenômenos, que não percebemos as coisas como são em si mesmas, nem são as suas relações tais como se nos apresentam, e que se suprimíssemos nosso sujeito, ou simplesmente a constituição subjetiva dos nossos sentidos em geral, desapareceriam também todas as propriedades, todas as relações dos objetos no espaço e no tempo, e também o espaço e o tempo, porque tudo isto, como fenômeno, não pode existir em si, mas somente em nós mesmos. Para nós é completamente desconhecida qual possa ser a natureza das coisas em si, independentes de toda a receptividade da nossa sensibilidade. Não conhecemos delas senão a maneira que temos de percebê-las, maneira que nos é peculiar, mas que tampouco deve ser necessariamente a de todos ser, ainda que seja de todos os homens. É a essa maneira de perceber que nos ateremos. Unicamente, tempo e espaço são as formas puras desta percepção, e a sensação, em geral, a sua matéria. Só podemos conhecer a priori as formas puras do espaço e do tempo, quer dizer, antes de toda a percepção efetiva, e por isso se denomina intuição pura. A sensação, pelo contrário, é que faz ser o nosso conhecimento a posteriori, quer dizer, intuição empírica. Aquelas formas pertencem absoluta e necessariamente à nossa sensibilidade, e qualquer espécie que sejam as nossas sensações,
Estas podem ser muito diversas. Por mais alto que fosse o grau de clareza que pudéssemos dar à nossa intuição, nunca nos aproximaríamos da natureza das coisas em si, porque em todo caso só conheceríamos perfeitamente nossa maneira de intuição, quer dizer, nossa sensibilidade, e isto sempre sob as condições de tempo e espaço originariamente inerentes no sujeito. O mais perfeito conhecimento dos fenômenos, que é o único que nos é dado atingir, jamais nos proporcionará o conhecimento dos objetos em si mesmos. Desnaturam-se os conceitos de sensibilidade de fenômeno, inutilizando e destruindo toda a doutrina do conhecimento. Quando se quer que toda a nossa sensibilidade consista na representação confusa das coisas, representação que conteria absolutamente tudo o que elas são em si, ainda que sob a forma de um amontoado de caracteres e representações parciais, que não distinguimos claramente uns de outros. A diferença entre uma representação obscura e outra clara é puramente lógica, e não se refere ao seu conteúdo. Sem dúvida, o conceito de direito, empregado pela sã inteligência comum, contém tudo o que a mais sutil especulação pode desenvolver do mesmo, ainda que no uso prático e comum não se tenha consciência das diversas representações contidas nesse conceito. Mas não se pode dizer por isto que o conceito vulgar seja sensível e não design senão um simples fenômeno, porque o direito não poderia ser um objeto de percepção, pois o seu conceito existe no entendimento e representa uma qualidade, a moral, das ações, que elas possuem em si mesmas. Pelo contrário, a representação de um corpo na intuição não contém absolutamente nada que propriamente possa pertencer a um objeto em si, mas somente o fenômeno, a manifestação, de alguma coisa e a maneira de como nos afeta. Ora, esta receptividade de nossa faculdade de conhecer, que se denomina sensibilidade, permanece sempre profundamente distinta do conhecimento do objeto em si, ainda que se pudesse penetrar o fenômeno até o seu âmago. A filosofia leibniziana adotou, nas suas indagações sobre a natureza e origem dos nossos conhecimentos, um ponto de vista errôneo, ao considerar como exclusivamente lógica a diferença entre a sensibilidade e o entendimento. Tal diferença é claramente transcendental, e não se refere só à clareza ou obscuridade, mas também à origem e conteúdo de nossos conhecimentos, de tal sorte que, mediante a sensibilidade, não conhecemos de nenhuma maneira as coisas em si mesmas. Desde o momento em que fazemos abstração de nossa natureza subjetiva, o objeto representado e as propriedades que lhe atribuímos mediante a intuição desaparecem, porque a natureza subjetiva é precisamente quem determina a forma desse objeto como fenômeno. Por outro lado, sabemos distinguir muito bem nos fenômenos o que pertence essencialmente à intuição dos mesmos, e vale em geral para todo o sentido humano, daquilo que só lhe pertence de modo acidental, e que não vale para toda a relação em geral da sensibilidade, mas unicamente para a posição particular ou organização deste ou daquele sentido. Do primeiro conhecimento se diz que representa a coisa em si, do segundo o que representa meramente o fenômeno. Porém essa diferença é só empírica. Se se permanece nela, como comumente acontece, e não se considera novamente aquela intuição empírica, conforme deverá suceder, como um puro fenômeno, no qual não se encontra nada que pertença a uma coisa em si, desaparece então a nossa distinção transcendental e cremos conhecer as coisas em si, ainda que nas mais profundas investigações do mundo sensível, só possamos ocupar-nos de fenômenos. Assim, por exemplo, se dissermos do arco-íris que ele é um simples fenômeno que se mostra na chuva iluminada pelo sol, e da chuva que é uma coisa em si, essa maneira de falar é exata, desde que entendemos a chuva em um sentido físico, quer dizer, como uma coisa que, na experiência geral, é determinada de tal modo e não diversamente, quaisquer que sejam as disposições dos sentidos. Entretanto, se tomamos esse fenômeno empírico de uma maneira geral, e sem nos ocuparmos de seu acordo com todos os sentidos humanos,
perguntarmos se ele representa também um objeto em si, não direi das gotas de chuva, porque são já, como fenômenos, objetos empíricos. A questão da relação entre a representação e o objeto vem a ser transcendental. Não somente essas gotas de chuva são simples fenômenos, mas mesmo a sua forma e até o espaço em que tombam nada são em si. Não passam de modificações ou de disposições de nossa intuição sensível. Quanto ao objeto transcendental, permanece completamente ignorado por nós. Outra importante advertência de nossa estética transcendental é que não merece ser recebida somente como uma hipótese verossímil, mas como um valor tão certo e seguro como pode exigir-se de uma teoria que deve servir de orgânon. E para tornar completamente evidente esta certeza, escolhamos um caso que mostre visivelmente o seu valor e possa dar luz ao que já foi dito no número 3. Suponho que o espaço e o tempo existem em si objetivamente como condições da possibilidade das coisas em si. Uma primeira dificuldade se apresenta. Nós tiramos a priori de um e do outro, mas particularmente do espaço, que aqui tomamos, como principal exemplo, um grande número de proposições apodíticas e sintéticas. Posto que as proposições da geometria são conhecidas sinteticamente a priori e com uma certeza apodítica, pergunto, de onde tomais semelhantes proposições em que se apoia o nosso entendimento para chegar a essas verdades absolutamente necessárias e universalmente válidas? Só existem dois meios para elas: os conceitos e as intuições. Tais meios nos são fornecidos a priori ou posteriori. Os conceitos empíricos e o seu fundamento, ou seja, a intuição empírica, nunca podem fornecer-nos outras proposições sintéticas além das empíricas e de que caracterizam todas as proposições da geometria. O outro meio restante consistiria em alcançar esses conhecimentos com simples conceitos ou intuições a priori. Mas resulta que de simples conceitos não se pode chegar a nenhum conhecimento sintético, pois só permitem conhecimentos analíticos. Tomai, por exemplo, a proposição: entre duas linhas retas não pode encerrar-se um espaço e, por conseguinte, não é possível figura alguma. Procurai deduzi-la dos conceitos de reta e do número 2. Tomai um outro exemplo: uma figura possível com três linhas retas, e intentai deduzi-la desses mesmos conceitos. Todos os vossos esforços seriam inúteis, e vos veríeis necessitados de recorrer à intuição, que é o que sempre fez a geometria. Dai-nos um objeto na intuição, mas de que espécie é essa intuição? É ela pura, a priori, ou empírica? Se fosse esta última, nunca poderia provir dela uma proposição universal, e menos ainda, uma podítica, porque, mediante a experiência, não podem ter esta necessidade e esta universalidade que, sob esse título de proposições experimentais, não se podem jamais conseguir de semelhante natureza. Ver-vos-eis obrigados a dar a priori vosso objeto na intuição e fundar nele vossa proposição sintética. Se não existisse em vós uma faculdade de intuição a priori, e se esta condição subjetiva, quanto à forma, não fosse ao mesmo tempo a geral condição a priori, única que torna possível um objeto desta intuição, externa, mesma, se fosse, enfim, o objeto, o triângulo, algo em si mesmo e alheio a toda a relação com vosso sujeito, como podeis dizer que o que é necessário em vossas condições subjetivas para construir um triângulo deve também pertencer imprescindivelmente ao triângulo em si? Porque vós não podeis acrescentar aos vossos conceitos de três linhas nada de novo. A figura, que necessariamente deve encontrar-se no objeto porque esse objeto é dado anteriormente ao nosso conhecimento e não por ele. Se não fosse, pois, o espaço, e mesmo o tempo, uma forma pura de vossa intuição, que contém as condições a priori, as únicas que podem fazer com que sejam para vós as coisas objetos exteriores, e que sem esta condição subjetiva não são nada em si, não poderíeis determinar nada sinteticamente a priori dos objetos externos. É portanto indubitavelmente certo, e não só verossímil ou possível,
que espaço e tempo, como condições necessárias para toda experiência, interna e externa, não são mais do que condições puramente subjetivas de todas as nossas intuições, e que a este respeito todos os objetos são somente fenômenos e não coisas em si dadas dessa maneira. Destes pode dizer-se muito a priori, referente à forma desses objetos, mas nada da coisa em si mesma que possa servir de fundamento a esses fenômenos. Segundo, para confirmar esta teoria da idealidade e do sentido interno e externo e, consequentemente, de todos os objetos do sentido, como puros fenômenos, pode-se todavia observar que tudo o que pertence à intuição em nosso conhecimento, excetuando o sentimento de prazer, de dor e a vontade, que não são conhecimentos, não contém mais que simples relações, relações de lugar em uma intuição extensão, de mudança de lugar, movimento, e de leis que determinam essa mudança, forças motrizes. Mas o que está presente no lugar ou o que atua nas coisas mesmas fora da mudança de lugar não está dado na intuição. Pois bem, como pelas simples relações não pode ser conhecida uma coisa em si, é justo julgar que o sentido externo, que só nos fornece simples representações de relações, não possa compreender em sua representação mais do que a relação de um objeto com o sujeito, e não que é próprio ao objeto e lhe pertence em si. O mesmo sucede com a intuição interna. Não são só as representações dos sentidos externos que constituem a matéria própria com que enriquecemos nosso espírito, porque o tempo, no qual colocamos estas representações, e que precede a consciência das mesmas na experiência, servindo-lhes de fundamento como condição formal da maneira que temos de dispô-las em nosso espírito, compreende já relações de sucessão, de simultaneidade, e do que é simultâneo com o sucessivo, permanente, ora, tudo o que pode, como representação, preceder a todo ato de pensamento, e a intuição, e como ela não contém senão relações, afirma da intuição, que não representa nada até que alguma coisa seja dada no espírito, não pode ser outra coisa mais do que a maneira segundo a qual o espírito foi afetado por sua própria atividade, ou por esta posição de sua representação, por conseguinte, por si mesmo, quer dizer, um sentido interno considerado em sua forma. Tudo o que é representado por um sentido é sempre um fenômeno, e, por conseguinte, ou não deve reconhecer-se um sentido interno, ou o sujeito que é objeto do mesmo não pode ser representado por este sentido interno senão como um fenômeno, e não como ele se julgaria a si mesmo, se sua intuição fosse simplesmente espontânea, quer dizer, intelectual. Toda a dificuldade consiste em saber se como um sujeito pode perceber-se intuitivamente a si mesmo. Mas esta dificuldade é comum a todas as teorias. A consciência de si mesmo, a percepção, é a representação simples do eu, e se tudo o que existe de diverso no sujeito fosse dado espontaneamente nesta representação, a intuição interna seria anti-intelectual. Esta consciência exige no homem uma percepção interna diversa, previamente dada no sujeito, e o modo segundo o qual é dada no espírito sem alguma espontaneidade deve, em virtude dessa diferença, chamar-se sensibilidade. Para que a faculdade de ter consciência de si mesmo possa descobrir, aprender, aquilo que está no espírito, cumpre que aquele seja afetado. Só sob esta condição podemos ter a intuição de nós mesmos, mas a forma desta intuição, existindo previamente no espírito, determina na representação do tempo a maneira de compor a diversidade no espírito. Ele se percebe intuitivamente, não como se representar a si mesmo imediatamente e em virtude de sua espontaneidade, mas segundo a maneira pela qual ele é intuitivamente afetado, e, por conseguinte, tal como ele se oferece a si próprio e não como é. Terceiro, ao afirmar que a intuição dos objetos exteriores, e a que o espírito tem de si mesmo, representam, no espaço e no tempo, cada uma de per si, seu objeto, tal como este afeta os nossos sentidos, isto é, segundo nos aparecem,
Não quero dizer que esses objetos sejam mera aparência. E sustentamos isto, porque, no fenômeno, os objetos e também as propriedades que lhe atribuímos são sempre considerados como algo dado realmente, somente. Como essas qualidades dependem unicamente da maneira de intuição do sujeito em sua relação com o objeto dado, este objeto, como manifestação de si mesmo, é distinto do que ele é em si. Assim, não digo que os corpos parecem existir simplesmente fora de mim, ou que minha alma só parece estar dada em minha consciência, quando afirmo que a qualidade do tempo e do espaço, segundo me represento e onde coloco a condição de sua existência, existe em meu modo de intuição e não nos objetos em si. Seria culpa minha se o que deve considerar-se como fenômeno fosse tido como uma pura aparência. Mas isto não se dá com o nosso princípio de idealidade de todas as nossas intuições sensíveis, concedendo-se, pelo contrário, uma realidade objetiva a essas formas da representação. Tudo inevitavelmente se converte em pura aparência. Ao considerar tempo e espaço como qualidades que devem encontrar-se nas coisas em si para sua possibilidade, reflita-se nos absurdos a que chegam, admitindo duas coisas infinitas sem ser substâncias, nem algo realmente inerente nelas, mas que devem ser algo existente para a condição necessária de existência para todos os objetos, e que subsistiriam ainda mesmo que cessassem de existir todas as coisas. Não se deve censurar ao bom Berkeley, por ter reduzido tudo à aparência. Nossa própria existência, dependente em tal caso da realidade subsistente em si de uma quimera, tal como o tempo, será como este uma aparência, absurdo que até agora ninguém ousou sustentar. Quarto, na teologia natural, em que se concebe um objeto que não só não pode ser para nós outros objeto de intuição, nem tampouco pode ser de nenhuma intuição sensível, distingue-se cuidadosamente de sua própria intuição as condições de espaço e tempo. Digo de sua intuição, porque todo o seu conhecimento deve ter este caráter e não o de pensamento, que supõe limites. Mas, com que direitos se procede assim? Uma vez que se consideram espaço e tempo como formas dos objetos em si, e formas tais que subsistiriam como condições a priori da existência das coisas, ainda que estas desaparecessem. Se são condições de toda a existência em geral, devem ser também da existência de Deus. Se não são, pois, considerados espaço e tempo como formas objetivas de todas as coisas, é indispensável tê-los por formas subjetivas de nosso modo de intuição, tanto interna como externa. E afirmamos de tais intuições a sua qualidade de sensíveis, porque não são tais que por si sós produzam a existência real do objeto, cujo modo de intuição cremos que só pode pertencer ao Ser Supremo, mas que depende da existência do objeto e só são possíveis sendo afetada a faculdade representativa do sujeito. Tampouco é necessário que limitemos a maneira de conhecer por intuição pelas quais representamos as coisas no espaço e no tempo. A sensibilidade humana, quiçá todos os seres finitos, pensantes, conformem necessariamente nisto com os homens, ainda que nada possamos decidir neste particular. Mas nem por essa universalidade deixará a intuição de ser sensibilidade, porque a derivada, intuitus derivatus, e não primitiva, intuitus originarius, e, por conseguinte, não é intuição intelectual, como a que parece pertencer tão só ao Ser Supremo pelas razões antes indicadas e não um ser independente, tanto pela sua existência como pela sua intuição, que determina a sua existência em relação com os objetos dados. Esta última observação não deve ser considerada mais do que um esclarecimento e não como uma prova de nossa teoria estética. Conclusão da estética transcendental. Já possuímos um dos dados requeridos para a solução do problema geral da filosofia transcendental. Como são possíveis as proposições sintéticas a priori? Quer dizer, estas intuições puras a priori, espaço e tempo. Quando em nosso juízo a priori queremos sair do conceito dado, encontramos algo que pode ser descoberto a priori na intuição correspondente e não no conceito.
e que pode ser enlaçados sinteticamente a este conceito, mas juízos que, por esta razão, só alcançam aos objetos dos sentidos e só valem para os da experiência.